Meus irmãos, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos expor os capítulos 4 a 6 do Evangelho de João. No capítulo 4, do versículo 1 até o 42, Jesus estava voltando de Jerusalém e indo para a Galiléia. A Bíblia fala que era necessário ele passar por Samaria, onde muitos samaritanos acreditaram nele pela palavra da mulher que estava junto ao poço de Jacó. E muitos outros ainda creram também ao ouvir as suas palavras, pois estes haviam crido na palavra da mulher após o discurso, após o diálogo de Jesus com ela. Ela vai até a cidade e conta aos samaritanos que ela tinha encontrado um homem, porventura não seria esse o Messias, o Cristo, porque tinha dito para ela tudo quanto ela tinha feito, mesmo sem ela ter revelado para ele. Ela vai até a cidade e conta o que ela viu. Muitos creram em Jesus. E quando as pessoas da cidade chegaram e elas próprias ouvindo Jesus, muitos mais do que aqueles que haviam crido na palavra da mulher, acreditaram também na palavra de Jesus, rogaram que ele ficasse ali 2 dias com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Nessa passagem, ao conversar com a mulher samaritana, Jesus começava a demonstrar na prática que, ao mesmo tempo em que os judeus o rejeitavam, conforme o capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Todo aquele que nele crê vai sendo salvo. E à medida que essas pessoas vão crendo em Jesus, chegaria a hora, e já havia chegado essa hora, em que Deus deveria ser adorado em espírito e em verdade. E embora a salvação tivesse vindo dos judeus, que até então adoravam o que conheciam, as características do povo escolhido de Deus começam a mudar a partir daí. Pois em Cristo não há mais judeu, gentil, grego, samaritano, não há mais escravo ou livre, homem ou mulher. À medida que se crê no Filho unigênito de Deus, independente da nação, local de nascimento, gênero, posição social, escravo, livre, nessa nova família de Deus, formada pelos filhos que creram no nome do Filho unigênito de Deus, recebeu de Deus esse poder de serem feitos filhos deles. E esses filhos passam a ser iguais diante de Deus. A religião judaica, a antiga religião judaica, com os seus ritos, os seus símbolos, seus utensílios, sacrifícios, bem como o templo onde eles eram oferecidos a Deus, era uma sombra da verdadeira reconciliação do homem com Deus. E essa religião começa a chegar ao fim, para dar lugar a uma adoração espiritual e verdadeira, porque Deus é espírito e assim importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, pois era chegado o reino de Deus. O Verbo encarnado, andando na terra, era a expressa imagem de Deus. A missão de Jesus era revelar a Deus, e ele próprio, Jesus, sendo Deus desde o princípio, começa a revelar a Deus, porque ninguém viu a Deus a não ser aquele que estava com Deus e desceu do céu. Então é chegado o reino de Deus. O termo grego aí para o reino de Deus é basileia tuteu. Ele dá uma ideia de um reino que não tem limite físico, e ele não vem com aparência exterior. Ele é um reino sem limite territorial, ele é um reino universal, um reino que habita o coração de cada ser humano que respondeu com fé o chamado de Deus para arrependimento dos pecados. E agora, desse ser humano que nasceu de novo, nasceu do Espírito, jorram de dentro dele rios de água viva, saltando para a vida eterna. Dos versículos 43 a 54,
Jesus parte de Samaria novamente para Caná da Galileia, onde ele realiza ali o seu segundo milagre, curando o filho de um oficial do rei, somente com a sua palavra, sem mesmo ter visto o filho dele. No capítulo de número 5, Jesus sobe novamente a Jerusalém. E num sábado cura um homem que estava enfermo havia 38 anos, ordenando-lhe que tomasse seu próprio leito e andasse. E logo o homem ficou são. E os judeus censuravam o homem por causa do sábado e porque carregava o próprio leito. Mas o homem disse ter recebido ordem de levar o leito. E quiseram saber quem o havia curado. Mas ele não sabia, Jesus já havia se retirado. Porém, Jesus encontra esse homem no templo e admoesta para que ele não peque mais e não lhe aconteça coisa pior. E o homem, porém, anunciou aos judeus que foi Jesus que o tinha curado. E por isso Jesus começa a ser novamente perseguido pelos judeus, e esses queriam matá-lo por fazer tais coisas no sábado. E Jesus os responde no versículo 17: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque justamente o sábado, eles tinham a ordem de guardar o sábado, a essência da guarda do sábado vinha da criação, quando Deus descansa no sétimo dia. E agora Jesus vem com essa doutrina que o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então eles queriam mais ainda matá-lo por quebrantar o sábado e também por fazer-se novamente igual a Deus. Jesus, porém, insistia com eles que essas obras eram as obras que o próprio Deus estava fazendo. Jesus só estava trazendo uma revelação mais profunda de Deus, uma revelação com mais glória, com mais graça, jamais vistas antes. Pois o Pai o amava e ele amava ao Pai. E obras ainda maiores do que essas o Filho iria mostrar aos homens. E aqui, irmãos, nós não devemos analisar estas passagens onde Jesus fazia questão de curar no sábado, como que se ele provocasse os judeus para que os judeus pecassem, ou como que se ele tivesse prazer em ser rejeitado pelos judeus. A gente vê no restante das escrituras, nas demais escrituras que são escritas após os evangelhos e mesmo nos evangelhos, que Jesus não se alegra nesse endurecimento de coração dos judeus. Ele se entristece, ele gostaria de abraçar Jerusalém como a galinha abraça os pintinhos. Então, como nós devemos enxergar essas curas e essas obras que Jesus fazia no sábado? É como uma prova que o professor passa para o aluno. Ele estava passando uma prova para os judeus e os judeus não haviam entendido a própria lei, eles não haviam entendido o princípio da lei, eles não haviam entendido a essência da lei do sábado. Então, é uma prova e eles são reprovados. É o professor ensinando e os alunos insistindo em não aprender aquilo que o professor está tentando ensiná-los. O próprio pai tentando ensinar um filho, mas o filho se mostra filho da ira, continua se mostrando como um filho rebelde que permanece em condenação, não escutando a voz do próprio pai, o ensino do próprio pai. No versículo de número 21, Jesus continua revelando que a sua essência é a mesma do Pai e que o Pai ressuscita mortos, o Filho também ressuscita e ele dá vida a quem ele quer dar. O Pai também a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, o poder de julgar. E o Filho, ele deu o poder do Filho ser honrado por todos. E quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Porque quem ouve a palavra do Filho e crê no Pai que o enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Havia chegado a hora dos mortos ouvirem a voz do Filho de Deus. E quem ouvir viverá, porque o Pai tem vida em si mesmo, assim o Filho também tem vida em si mesmo, e julgará todos os homens, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação, da morte. Jesus, o Filho de Deus, julga com justo juízo, pois assim ouviu nos céus. Seu juízo é segundo a vontade do Pai. E o homem Jesus nada fazia, a sua natureza humana nada fazia de sua própria vontade e nem dava testemunho de si mesmo, senão o testemunho não seria verdadeiro. E ele diz que João testificou dele. Ele usa o testemunho de João Batista e ele diz que por um tempo os judeus acreditaram em João Batista, mas não entenderam que a missão dele era testificar de Jesus, apontar para Jesus, mostrar que Jesus sim era a luz do mundo, a luz dos homens, a luz dos povos, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Jesus tinha testemunho maiores do que os de João. As obras que ele fazia, chamada de sinais pelo evangelista João, os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fazia, João chama de sinais. E estas obras, estes sinais, testificavam o poder de Jesus como Filho de Deus e como Salvador do mundo. O próprio Pai também testifica de Jesus, tanto no batismo, quando ouve-se a voz do Pai nos céus dizendo: Esse é o meu filho. Então o Pai está dando testemunho dele. E também na transfiguração, o Pai dá testemunho do filho, dizendo: Esse é o filho de Deus, o meu filho amado, a ele ouvi. As escrituras do Antigo Testamento também testificam de Jesus. E o próprio Moisés, através dos seus escritos, através da lei do Pentateuco, testificava de Jesus. Jesus fala que ele escreveu sobre mim. E ele fala para os judeus: não sou eu que vou acusar vocês. Vocês não serão acusados por mim, mas pelo próprio Moisés, pelas escrituras que Moisés escreveu. A própria lei de vocês vai acusar e vai julgar vocês, porque vocês não acreditam nele. Senão, vocês teriam acreditado em mim. No capítulo de número 6, Jesus vai para Tiberíades na Galileia. Tiberíades na Galileia. E seguido por uma grande multidão por causa dos sinais que fazia, Jesus assenta-se no monte com seus discípulos e faz o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando quase 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ainda sobrou 12 cestos de pães. O povo se maravilhou desse milagre, reconheceu que Jesus era o profeta, aquele que deveria vir ao mundo predito por Moisés, e tinha intenção de proclamá-lo rei, no que Jesus se retira sozinho para o monte, e os discípulos foram ao mar em direção a Cafarnaum. Estando eles no barco, soprou um grande vento, estava uma escuridão, mas eles reconheceram que Jesus vinha em sua direção, andando sobre o mar, e temeram. Aquela multidão que tinha comido dos pães e dos peixes busca Jesus ou busca a Jesus novamente, vão atrás de Jesus. E Jesus os confronta, dizendo que nem ao menos pelo sinal eles o buscavam, mas eles estavam com interesse nos pães que eles tinham comido e saciado a sua fome. E Jesus os censura novamente, para que eles trabalhem ou para que eles deem valor não no pão que perece, mas na comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos daria. A obra de Deus é crer no Filho de Deus por ele enviado. Os judeus questionam e pedem outro sinal para crer, e nisso eles lembram do maná no deserto, que foi um sinal. Então Jesus explica que não foi Moisés que deu o maná, sim Deus o Pai, que havia dado o maná para eles. E ele fala
do pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Os judeus pediram desse pão, que saciaria a sua fome, para que eles não tivessem mais fome. E aí Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Mas os judeus o viram e não creram nele. Jesus disse que desceu do céu para fazer a vontade do Pai, e que a vontade do Pai é essa, que os homens que o Pai deu para ele, desses não se perca nenhum, mas que sejam ressuscitados no último dia. E ele continuou dizendo: Ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. E eles começaram a murmurar, porque conheciam, não é esse o filho de José, o carpinteiro, mas Jesus insiste, dizendo que os profetas escreveram que aqueles que realmente haviam aprendido da lei e dos profetas, esses ouviram a Deus e esses vêm a Jesus. E ele continua: Os seus pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Porém, está aqui o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E os judeus iam murmurando: Como que ele pode oferecer a sua carne para nós? Jesus continua: Em verdade vos digo, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma que o Pai vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Jesus ensinou isso na sinagoga em Cafarnaum, e todos começaram a dizer que esse discurso dele era muito duro, que essa palavra dele era muito dura, e eles estavam se escandalizando nesse discurso. E ele disse: Olha, vocês estão se escandalizando com isso? E quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde ele veio? E Jesus disse que as palavras dele eram espírito e vida, e mesmo assim, muitos que estavam ali não criam nele. E ele sabia quem não acreditava, sabia quem deveria de entregá-lo e o trairia, e continua dizendo: é por isso que eu estou falando para vocês, ninguém pode vir a mim sendo sem que o Pai tenha dado isso. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai lhe seja dado, a não ser que o Pai conceda, a não ser que o Pai me tenha enviado. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus ainda pergunta para os 12: Vocês também querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E para encerrar o discurso e a palavra dura dele, Jesus ainda diz no versículo 70: Não fui eu que escolhi vocês, os 12? Todavia um de vocês é um diabo, se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, que deveria de traí-lo.